Então, rapaz, agora falando agora para vocês, o negócio tá ficando cada vez mais pesado aqui nessa mesa, né? Que é o seguinte, mentorados assim, né, que vem da atitude já é um problema maior, porque o José Valando é muito bravo, né? E outro que o cara tá faturando uma grana, né? Mas sabe o que é o mais legal aqui, tá com vocês batendo esse papo aqui? Parece que vocês não têm algo em comum, né? Mas sabia que tem muito algo em comum? Porque, olha que interessante, o Fabiano é um empreendedor, embora ele não saiba, ele é um empreendedor serial. Ele vai investir em vários negócios, mas ele carrega com ele a Bru, que é a esposa. E você vê claramente quando você senta numa reunião o quanto um é o suporte do outro ali. E você, Léo, você vem de uma história de deixar a família, mas hoje com a família conectada e de fazer, inclusive, os homens entenderem quanto essa família é importante para os negócios. Cara, fala assim, tipo, claramente o resultado que você vê da importância da família num homem bem-sucedido. A família é tudo, é a base. Nem a gente viu a Bruna aqui com o Fabiano, a gente vê o quanto é importante, né? O quanto ele se sente realmente confortável, se sente seguro, ele tem uma segurança. E é isso que a gente traz, né? Para realmente nós entender que tudo é a base, de tudo é a base da família. E quando a gente tem uma família que a gente confia e realmente a gente tem essa segurança, né? O homem, eu brinco até com a minha esposa, né? A mulher, ela tem que estar atrás do homem sempre empurrando, sempre jogando, né? O homem para frente. Então, eu vejo isso nítido, né? O quanto realmente é relevante nós ter esse sentido, né, de entender que a base de tudo vai ser sempre a nossa família, e o homem buscar realmente a empresa, né, a maior empresa, a maior riqueza, a base familiar. A família é a base da sociedade como um todo, né? E como a gente está se perdendo nessa função, né? E aí, cara, quais são as 3 características que você vê nos teus atendimentos da mulher que consegue potencializar o homem? Primeiro vamos nessa, assim, 3 características da mulher que potencializa o marido. Em primeiro, assim, que ela potencializa no sentido do homem ele ser o provedor do lar, né? Realmente é aquele que vai trazer a base, vai trazer a segurança para dentro da casa. Então, a mulher, quando realmente ela entende o papel dela dentro de casa, esse é o primeiro ponto, né? Eu enxergo nisso, né? Os meus atendimentos e de como era a minha relação com a minha esposa. A gente, até esses dias, a gente trouxe, fizemos um podcast de mulheres, da Mulher Maravilha, da mulher se achar sempre que se sobressaía para o homem. Quando ela realmente entende o papel dela, ela consegue potencializar o homem. Então eu vejo o ponto principal esse, a mulher se colocar realmente digamos que na linha que ela vai impulsionar o homem, né? Então auxiliadora, ela vai, exato, essa é a palavra. Essa base afetiva, é isso? É a auxiliadora que vai realmente conduzir o homem a grandes conquistas. Entendi. Então, essa mulher, então, ela tem a característica de fazer o homem ser o provedor, ou seja, colocar o homem no lugar dele também, né? Exato. Deixar, né? Deixar o homem realmente tomar as rédeas de ser o provedor. Sim. E segundo, ela está também sendo auxiliadora no propósito, né? Porque tem essa coisa da missão, né? Submissão, na verdade, é sob a mesma missão. Sobre a mesma missão, exato. Explica um pouco isso sobre essa questão da missão enquanto casal. A missão do casal é andar junto, não tem mais do que... Porque quando realmente eles entendem que não é um só e não é um vai para um lado, outro vai para outro, um tem uma conquista maior que o outro, não tem aquela competitividade entre o casal. Muito na minha relação a gente teve isso. Quem chegava mais tarde, aí um queria ganhar mais dinheiro que o outro, um tinha uma conta, outro tinha outra conta, sempre essa disputa. E quando nós entendemos que realmente a gente não deveria ter mais disputa, deveria ter uma união que realmente a gente entendesse que iríamos crescer junto como casal, não só estarmos ali como casal, mas viver como casal, que é muito diferente, né? A gente está vivendo como um casal. E porque a base, a gente vem de quem? Dos nossos familiares. Então, a base da minha família era o meu pai tendo as coisas dele, a minha mãe as coisas dela, a minha esposa também, cada um tendo. E a gente aprendeu como?
aprendeu que o que eles faziam era certo, porque estavam casados há tantos anos, meus pais estão há mais de 45 anos juntos, então a gente tem aquilo. Mas quando realmente a gente entende que não, que o certo é andar junto, é ter as coisas realmente juntas, e aí que as coisas começam a crescer, que a gente começa a evoluir em todos os sentidos, em todos os pilares da vida. Entendi, muito bom. Fabiano, você, empreendedor, cara que a pandemia te fez explodir, né, cada vez mais. Hoje você tem uma empresa que vale alguns milhões, e é muito impactante para mim quando você entrou na sua palestra de pé no chão, né, remetendo à história de que você estava neste lugar, né, quando estava com o cachorro e veio a pandemia. Conta um pouco assim dessa virada de chave e da importância também, para a gente conectar aqui, que aqui é Conecta a Propósito, né? A gente está aqui nesse espaço, conectar como foi importante a Bru nesse processo e um pouco desse processo que te fez, cara, ser resiliente. Ó, até antes da gente entrar aqui, a gente estava conversando, aí vi uma frase interessante. A visão do masculino, assim, o homem é um cavalo de guerra. Só que é um cavalo de guerra que, se deixar, ele não vai para a guerra. Ele nem toma banho se deixar, né? Agora, quando você tem uma esposa sábia, quando você tem uma família, cara, você quer ir para porrada mesmo, você quer resolver. E antes da pandemia, então assim, aí já vê qual que é a minha motivação, né? Com certeza, total. Minha família, minha esposa, meus filhos, porque se fosse por mim mesmo, não ia ter disposição, não ia enxergar um motivo real para ser resiliente, para persistir, né? Aí, antes da pandemia, eu não me sentia realizado profissionalmente com o que eu estava fazendo. Então, eu até ajudava empresários, ajudava empresas com processo de lançamento, de construção de marca, até estava indo bem, mas eu não me sentia realizado. Por quê? O que é o não realizado? Eu não estava fazendo, não estava cumprindo o meu propósito. O que é, na prática, não cumprir o teu propósito? Qual o sentimento que você tem? Tangibiliza isso para mim. Isso para você nesse momento. No meu caso. O que você pensava, o que você sentia, o que você te gerava, sabe? No meu caso, assim, o que eu gosto muito de fazer? Eu gosto de tirar o sonho do papel. Eu gosto de pegar uma ideia, tá no papel e viabilizar aquilo para aquilo virar realidade e impactar na vida das pessoas. E como consequência, ter um resultado financeiro. É isso que eu gosto. E aí, por que antes, né, eu não estava realizado, já que eu trabalhava com empresários? Porque eu via muitos que vinham naquele propósito de criar um negocinho para gerar um resultado financeiro e tal. Um negócio muito vazio, muito sem conexão. Isso te incomodava? Me incomodava. Sabe uma coisa que eu percebo? Tem várias pessoas não realizando seus sonhos porque elas não estão sequer sonhando. Hoje a gente vive a era onde o sonho que a gente tem pegado para nós é o sonho dos outros. E aí não se conecta mesmo, porque tá vivendo o sonho da mãe, tá vivendo o sonho do pai, tá vivendo o sonho do amigo, tá vivendo o sonho do mentor, tá vivendo o sonho do guru. E aí não se torna influente, inclusive. Por quê? Você se torna influente quando você é influente, você é o principal influenciador de si mesmo. Que é isso. Então, o que eu gosto de tangibilizar o propósito para mim tem que ser tal verdade para mim que meus olhos têm que falar isso. Saca? Isso é fundamental no propósito. Eu, Alex, empreendedor, dono da Nostopos, feliz? Feliz, mano. Construí um império, graças a Deus, Deus me abençoou muito. Mas eu, Alex, professor, cumprindo meu chamado. Aí eu brilho, aí eu amo. E aí, para isso, eu não preciso ganhar o que eu ganho na Nostopos, eu ganho menos, mas aí sim é uma prosperidade. É isso que eu queria que você mostrasse, sabe? De você, tipo assim, você tá ali, você tem resultado financeiro, mas qual o sentimento que o resultado financeiro não paga? Que é o que você soluciona, tá vendo aqui? Pensa. Exato. Qual que é o resultado? Pensa assim agora, o resultado. Qual o resultado? Tipo assim, o sentimento que você chega em casa, tangibiliza assim, o meu, por exemplo. Cara, o meu chegava em casa e falava assim, pô, mano, é legal ver os artistas explodindo, mas eu não sinto realizado, não sinto feliz, porque eu sinto que eu queria estar
dando aula, queria estar ensinando. Como que eu faço isso agora ser rentável? Porque o dinheiro te toma o lugar do seu sonho. Sim. Os becos, né? Eu chamo muito beco. Pelo dinheiro, nós conseguimos sair do propósito, né? O Fabiano trouxe o propósito. Só que ao meio do caminho que a gente está caminhando, vai surgindo os becos, e muitas vezes é o dinheiro que vai nos chamando, e a gente vai lá, pega o dinheiro, às vezes não pega, mas a gente enxerga, não, mas não é isso, a gente volta, e demora para retomar, e vai lá, entra no outro beco, e assim, na vida toda, os becos, eles vão nos tirando do nosso propósito, né? O tempo todo. Sempre, eu falo assim, quando vai aparecer a mulher da tua vida, né, que eu acredito em uma cristã, pode ficar tranquilo, vai aparecer um beco antes para te jogar no lugar errado. Sempre vai ser assim, cara, porque, queira ou não, existe uma luta, né, uma guerra. Sim. Mas me fala assim, esse era o seu beco? Total, porque eu tinha muito trabalho, era muita tarefa, né? Vamos chamar assim, era muita tarefa, estava muito afogado de coisa para fazer, sufocado naquilo e não tinha tempo para pensar em mais nada. E aí vivia naquele incômodo, naquela insatisfação ali, mas tocando a vida. E aí quando teve o anúncio do primeiro lockdown, que ninguém sabia o que era, assim, as ruas desertas, todo mundo achando que era o fim do mundo total. Aí eu tive 2 semanas onde a cliente cancelando, o cliente não queria fazer reunião, eu fiquei 2 semanas sem fazer absolutamente nada. Então, depois de muito tempo, foi a oportunidade que eu tive de realmente refletir o que eu estava fazendo da minha vida. Por que eu estava descontente? Eu estava trabalhando, estava gerando prosperidade ali, limitado, porque quando você não está no teu propósito, o negócio vem... Não é nem prosperidade, estava gerando grana, né? Estava gerando uma grana lá. O mínimo necessário. Aí, nessas 2 semanas, eu refleti sobre isso, eu falei, caramba. E aí eu lembrei, no início de carreira, o que eu queria. Eu queria desenvolver um software que fosse realmente útil para os empresários, para onde fosse, um programa online que desse para escalar muito, que fosse realmente útil. Você é da área de tecnologia, né? Sou da área de tecnologia. E aí eu lembrei disso, que no meu início de carreira, lá na adolescência, era isso que eu queria. Um programa para ter milhares de pessoas usando. Aí bateu aquele desespero, porque os clientes cancelaram. E aí falou, só que os boletos não foram cancelados. Aí eu passeando com o meu cachorro, dando a volta no quarteirão com o meu cachorro, a rua deserta. Só que eu vi a motoboy passando. Eu falei, caramba, o delivery vai explodir. Acho que eu consigo ajudar essa galera aí que tava, um monte de gente desempregada, que com certeza vão montar um restaurante na cozinha do apartamento, na cozinha de casa, do jeito que dá, porque da mesma forma que os boletos estão chegando na minha casa, está chegando na casa deles. Eu falei, vou desenvolver um software que vai atender isso. A gente montou um MVP, bem simples, minha esposa fez a campanha de marketing, e aí logo de cara, no primeiro dia, a gente já começou a vender 4 unidades do MVP, 4 unidades por dia. E aí, né? Aí foi outro ânimo. Aí eu entendi, agora eu entendi onde é que eu tenho que jogar. Eu quero saber qual a raça do cachorro. Qual a raça? Labrador. Ele tá vivo lá, né? Tá, até hoje, respeitando as voltinhas dele. Não, e o nome dele é What's Menu. E Labrador é família, né? Labrador, Golden. Cara, então, mano, o cachorro foi sensacional nesse caso. Pois é, eu sentei lá no meio-fio, aí o motoboy passando, o cachorro do meu lado ali, e eu falei, caramba. Se tivesse filmando, eu tenho certeza que o cachorro tinha feito assim, ó. Ele olhar. Igual no filme, não parece o filme, cara, mano. Quando o cachorro chama atenção pro personagem que ninguém tá vendo, do personagem. E aí ali você começa a parar e começa a vender 4 por dia. 4 por dia. E aí assim. Agora, Léo, viu aqui, né? Quem começou a ajudar ele a criar? A esposa. No marketing, né? E o que é o marketing? Hoje é o coração da empresa. Exato. Né? A empresa sem marketing. O sangue é fundamental para a vida. Mas sem o coração, não vai impulsionar, não vai realmente, né, trazer o sangue para bombear todo o corpo. E é isso que é a mulher. A mulher, ela vai trazer, ela vai impulsionar, ela vai realmente, né, estar com o homem que vai produzir aquilo que o coração faz, bombear o homem para lugares que vão chegar, que ele jamais imaginou chegar, mas com o impulso, com aquele coração que só a mulher tem,
o homem ele vai realmente chegar a lugares gigantescos. E aí você monta. Aí foi assim, um MVP, uma paginazinha bem simples, um HTML bem basicão lá, só de listinha de produtos, marca as listas, clicou, cai no WhatsApp. Era só isso. Que era para testar o mercado, para ver se realmente não estava, digamos assim, viajando na maionese. E aí era o dia inteiro atendendo lead, bolando script que eu não dava mais conta, e assim, na cozinha de casa. Na mesa da cozinha ali, não tinha escritório, não tinha nada. Na mesa da cozinha, criança correndo, o cachorro não parava nem para comer. Aí ela que montava os lanchinhos assim, deixava ali na frente lá, porque ficava que nem doido, porque eu estava desenvolvendo algo que naquele momento era o que fazia sentido. Eu encontrei o sentido. Então, assim, você não sente cansaço, você não sente sono, você simplesmente vai. E aí eu estava nesse momento, criando alguma coisa que fazia sentido para mim, e eu estava vendo acontecer, porque estava vendendo, todo dia vendendo, e nem sono você sente. Caraca, todo dia tava... Aí veio a venda. Hoje vocês são uma empresa hoje super valiosa, mais de 6 mil clientes. E aí você imagina que, cara, o que muda da cabeça do empreendedor lá? Quantos anos tem isso? 3 anos. O Whats Menu, 3 anos. O que muda na cabeça do empreendedor de 3 anos atrás, hoje, vendo o seu negócio ganhar a escala? Nossa, assim, quando você está fora disso, você desacredita no teu potencial. Você acha que você não tem valor, que você não consegue agregar na vida das pessoas. Quando você acha, é complicado. Você sentia isso de não ter valor? Total. Não tinha valor para minha esposa, não tinha para meus filhos, muito menos para os clientes que eu atendia, porque assim, o errado era eu. Então eu acreditava que eu que não estava conseguindo fazer ele entender que um negócio poderia gerar muito mais valor do que aquele pouquinho que ele estava querendo ali. E eu estava totalmente desconectado disso. Então, quando você constrói algo que começa a impulsionar, que você vê que tem um monte de clientes, são milhares de clientes mandando feedback, toda semana, a gente agradecendo a Deus pela gente existir. E era a mesma pessoa que não conseguia gerar nada de valor, de repente tá criando algo que está conseguindo agregar valor na vida das pessoas, ajudando famílias, gerando empregos através de uma ferramenta simples. Então, assim, muda totalmente a cabeça, tudo, muda tudo. E aí você se sente capaz de realmente continuar nesse processo de ajudar ainda mais pessoas. E Léo, você deve ver muito isso nos seus atendimentos. Eu já fiz também coach, né, que fala, não é isso? Sim. Eu já fiz também, e acho que no Brasil o nome coach foi muito mal cunhado, né? Hoje, assim como o brasileiro gosta de distribuir muitas coisas, porque o coach é muito essencial na vida das pessoas, que inclusive eu tomei decisões a partir de sessões de coach que a terapia não iria resolver. Psicólogo é super importante, faço também. Mas você vê isso, né? Porque às vezes é um insight que você vai dar em uma sessão, você mudou a vida do cara. Porque, tipo, o cara não acha que tem valor. Isso acontece? Acontece muito. Eu tinha vergonha de dizer que era coach, até eu aceitar realmente, né? Porque Deus comprovou que era realmente para mim ser coach. E eu pedi 3 respostas para Deus, né? Que ele teimoso, não, mas não é. E porque é realmente isso, né? As pessoas, elas tomaram uma proporção para o coach que fazia isso, que direcionava as pessoas, conduzia para uma forma errada. Então, mas as sessões que fazem realmente isso, para descobrir os valores, né? E quando vê o que acontece lá atrás, que nós temos uma raiz de rejeição, né, dos nossos pais, que faz toda a diferença, a necessidade que a gente tem de aprovação das pessoas. Então, o coach, ele te traz realmente, né, a te descobrir realmente quem nós somos, né? Quem você é. Então, o coach, ele te traz ferramentas que a gente vai conduzir e vai melhorar em todos os pilares da nossa vida, com as ferramentas adequadas, né, que o coach ele traz. Ele vai potencializar resultados de uma forma extraordinária. E por que grandes empreendedores têm problema nas suas famílias?
Por realmente isso, porque não entendem, né, que o principal é a família. E acaba que eles acabam indo para a parte financeira antes, né, focar na financeira e esquecer o princípio da família, o princípio de um filho. Porque se a gente perguntar para um filho se ele quer um melhor carro, se ele quer que o pai troque de casa, se quer que o pai troque de carro, se quer uma viagem, pergunta para ele o que ele vai querer. Ele vai querer que ele quer um tempo. O tempo. Ele vai querer, não, eu quero brincar com meu pai, eu quero ter um tempo de qualidade. Ele não quer saber de dinheiro, ele não quer saber do melhor carro, ele não quer saber da melhor casa, da melhor escola. Ele quer ter tempo com o pai, tempo com a mãe, mas tempo de qualidade. Aquele que o pai vai lá, brinca, se tira no chão, se diverte. Assim como eu enxergo o Alex brincando, né? Vários vídeos, né, que a gente conseguiu observar. Então é isso, né? É realmente isso. É viver como uma criança, né? Porque a criança, ela quer realmente que a gente viva no mundo dela. Pelo menos ali 30 minutos eu esqueça de tudo e entre no mundo dela. Ostentação para a criança é ter o tempo de qualidade com os pais. Então isso é algo que é grandioso. É a maior riqueza para uma criança é essa. Entrega um diamante para a criança e entrega um tempo de qualidade com os pais. Foi emocionante esse vídeo. Foi muito bom mesmo. Então, cara, é interessante isso, né? Porque a gente quer ter dinheiro para realizar nossos sonhos. Quando a gente realiza os nossos sonhos, a gente cria outros sonhos. O Shawnee Escher vai falar muito disso, né? Das pessoas procurarem a felicidade o tempo todo e colocando no ter essa felicidade. E aí você vai correr sempre atrás do rabo, porque quando você encontrar a casa de 3 quartos e sonhou, você vai querer uma de 5. Se você conseguiu uma de 5, você vai querer de 10. E a felicidade não está no conquistar, está no viver o processo, a conquista, né? E você falou muita coisa dos filhos. E algo que eu tenho percebido cada dia mais é que quando eu falo assim, qual que é o seu sonho para milionários? Muitos falam, levar meu filho na escola. E não podem mais. Por quê? Porque construiu algo tão grandioso que precisa trabalhar mais do que trabalhava antes. E vai perder a essência. Você tem medo de perder a essência do seu negócio? Medo não, porque assim, a pancada foi forte, então a gente está sempre alerta. Sempre alerta, então hoje a gente foca muito em gestão de processos, gestão de pessoas. Então essa oportunidade que Deus me deu aí de construir no Whats Menu, foi antes disso a gente sofreu bastante. Então hoje assim, vigiando o tempo inteiro, para justamente não cair numa armadilha dessa, porque é duro. E o que foi fundamental para você em termos de habilidades que um empreendedor tem nesse momento assim, bom, estou vendo meu negócio ruir, preciso me reinventar. O que você poderia falar que é o principal neste momento? Liderança para inspirar as pessoas que você vai precisar no caminho. A tua equipe, principalmente. Quando você começa, não tem nem equipe, né? Mas você tem que ter muita visão e tem que inspirar as pessoas, tem que liderar. Porque sozinho não tem como ir muito longe. O que é o líder? O líder, assim, você pega uma pessoa que de repente ela deixou de sonhar, mas quando ela começa a andar contigo, ela acredita que é possível realizar, se tiver no caminho certo com aquele líder. Então, eu senti que o que fez a grande diferença no meu negócio foi a atenção que eu dei aos sonhos dos membros da equipe. Caraca, mano. Dar atenção aos sonhos dos membros da equipe. É ouvir o que os caras sonham? Exato. E eles entenderem que junto com você é possível realizar. Porque a gente tem uma realidade no cultural até, que não dá para realizar sonhos. Você trabalha para pagar conta e tudo é muito difícil, tudo é muito sofrido. E aí, de repente, quando você tem uma pessoa que te ajuda a acreditar em si mesmo, vale a pena estar junto. Então, o que eu entendi que fez a grande diferença no negócio é a liderança. Então, é essa parte de entender que a pessoa que está trabalhando contigo, que a base do teu negócio é um ser humano que tem sonhos e quer realizar. E esse sonho você entende na conversa do dia a dia? Como que você faz para
identificar isso. Na Maria eles vêm assim com muito receio, né? Vem muito fechado, né? Porque não é comum. Mas aí você vai construindo uma amizade, literalmente. E de forma gradual, você vai tendo acesso a informações mais próximas. Ele entende que você não está lá para tirar o sangue dele, e ele começa a entender que realmente aquela empresa tem propósito, tem um ideal de transformação, que o financeiro é resultado de um bom trabalho. E aí você consegue ter o melhor resultado para um todo. Não é você desenvolver um projeto, um trabalho para você ter benefício próprio, benefício pessoal. É benefício para um todo, é transbordar realmente prosperidade para todos os membros da equipe. E os clientes também. Bom, o líder, então, é o cara que inspira. Léo, exato. como que é ser o cara que inspira para os seus filhos? Não, antes eu queria só dar um gancho, isso que o Fabiano falou, porque eu já fui proprietário de 4 academias. E eu virei a chave das academias justamente isso. Quando eu, líder, eu comecei a enxergar os meus colaboradores, enxergar como que eu poderia ajudar eles no sentido de alcançar os sonhos. Então, de eles enxergar o sonho, a gente traçar a meta, e foi aí que eu potencializei o resultado da academia. Eu fiz na pandemia também, foi a minha virada de chave. Comecei a entender, comecei a me reorganizar, como que eu poderia... Fiquei fechado durante 2 meses e eu vendi mais em 10 meses do que eu vendi no ano anterior, com o ano completo. Então, por eu realmente entender qual é o sonho e focar, né, com meta, com objetivos claros, né, e eles me enxergar como uma pessoa que iria potencializar eles a alcançar os resultados. E isso é grandioso quando o líder ele consegue, né, ter esse êxito com os colaboradores. Isso reflete em casa? Reflete, porque a liderança, né, de ser um líder dentro de casa é realmente isso, né? O pai, ele ser a referência da família, algo que vai liderar, que vai conduzir a sua família, conduzir os seus filhos, né, a eles se serem, né, porque qual o sucesso, né, do homem, né? É que o seu filho, ele seja uma pessoa que ele vai ser algo que as pessoas vão notar a grandiosidade dele, mas não por dinheiro, mas da essência, né? Então o pai é conduzir o filho para ter uma essência, para ter princípios, né? Então essa liderança é que faz a diferença dentro de casa, e que se não adianta eu não ser líder dentro de casa, ser líder na minha empresa, né? Mas eu tenho que ser um líder no total, né? Ser um líder dentro de casa, na minha empresa, ser um líder espiritual. Então é num todo. Os filhos devem ser o sucesso dos pais e não os sucessores. Porque muitas vezes tem pais que estão fazendo sucessores, né? E aí quando faz sucessor, cria filhos desajustados, né? Que serão pais desajustados também, né? Isso é que você falou. Então você dá princípios, porque os princípios permitem eles a voar, né? Perfeito. E interessante que isso tudo reflete, porque, por exemplo, tem uma fala, cara, que é muito legal. Isso é de igreja, mas tem uma fala que é muito legal. Um menino chegou uma vez pro pastor e falou assim: pastor, posso morar na igreja? Aí o pastor falou: não, claro que não, você tem uma casa, você tem uma família. Aí ele falou: não, mas eu queria trazer minha família para morar aqui. Aí ele: mas por quê? Não, porque meu pai que está aqui não é o mesmo pai que está lá em casa, ele é muito legal aqui, mas em casa ele não é legal. Então eu queria morar ali. Isso ainda existe hoje, Léo? Existe porque eu já fui assim. Então eu falo com autoridade de enxergar o meu pai, os defeitos do meu pai, e depois na minha família eu falando que não ia fazer e tava repetindo padrões, né? Então quando a gente começa a estudar realmente nosso comportamento, nosso padrão comportamental, e aí a gente vai ver que muitas vezes a gente está repetindo, né, coisas que a gente estava criticando. E aí a gente começa a evoluir, quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a ver, começa a enxergar e vai moer, a gente diz que é moer o orgulho, né? Todo dia é moer um pouquinho do orgulho, é ser diferente e trazer a humildade, né? Acima de tudo, é ser uma pessoa humilde que vai
com certeza, a ter resultados grandiosos dentro de casa. E precisa estar de fora para ver, né? Porque, por exemplo, você é solucionador de todos os restaurantes, né? Fala para a galera um pouquinho assim, para a gente entender o teu negócio. Explica um pouquinho do teu negócio rapidamente, só para a galera entender. Então, ele é um cardápio digital. Na verdade, ele nasceu cardápio digital. Hoje não é só o cardápio digital, mas a princípio é assim. Então, hoje, o dono de restaurante que não consegue estar num portal, ou que não quer ficar só refém dos grandes portais aí de comida, ele vai atender no WhatsApp. Só que no WhatsApp é uma confusão para você. Se você for atender 5 clientes de uma vez ali, já sai pedido errado, já dá prejuízo. Imagina isso, lá no grupo da família já é um prejuízo danado. Então... Às vezes você responde no grupo errado, já aconteceu isso com vocês? Já. Às vezes eu respondo no grupo, eu falei, meu Deus do céu, isso aqui era para outra pessoa, né? Exato. Isso no restaurante. No restaurante, é loucura. Aí a nossa ferramenta faz um atendimento automático do WhatsApp, entrega um cardápio digital organizado, onde consegue aumentar até o ticket médio do restaurante, além de organizar, automatizar o atendimento. Não precisa nem de atendente mais usando o WhatsApp Menu. E aí o pedido chega de forma automática no restaurante e já imprime direto na cozinha ou na impressora do balcão. E o dono do restaurante consegue dar atenção à produção, dar atenção ao que realmente precisa. E ele não fica refém das plataformas iFood, essas questões. Exato, não fica mais refém porque ele vai ter a plataforma dele, o cardápio digital dele. Aí junto com isso tem a parte... Isso economiza? Muito, demais. Só você pode falar valores? Claro! Então só para você ter uma ideia, a mão de obra de alguém para fazer atendimento no WhatsApp. Tem restaurante que vai precisar de 2, 3 pessoas. Então imagina aí, um salário mínimo, mais todos os encargos para 3 pessoas só para tirar pedidos no WhatsApp. R$ 2.600 por pessoa aí no mês, né? Pensando com Exato. benefício. Agora imagina, R$ 79,90, ele consegue automatizar toda a parte, toda a gestão de pedidos do restaurante dele, ainda gerando vários relatórios, e essa mão de obra que estava ali só para tirar pedido no WhatsApp, ele vai usar de forma mais inteligente, fazendo a organização do pedido na cozinha, dando um atendimento de mais qualidade ali nos processos. Então, e esse cara contrata um pacote de R$ 79,90. R$ 79,90. E resolve isso aí? Resolve tudo isso. Com relatório, com dados ainda, para ele ter toda a gestão financeira do negócio dele. Tá. Aí você resolve essa dor. O pedido chega, ele já não precisa mais daquela pessoa ali fazendo os pedidos. Mas hoje, por exemplo, eu quando vejo um robô, cara, nas redes, isso me dá uma sensação assim de, pô, tô conversando com um robô. No caso do WhatsApp Menu, você tem alguma forma diferente? Sim, porque a gente não trabalha com robô. Às vezes até um empresário que não teve a experiência de trabalhar com robô acha que o robô é a solução. E não é, porque ninguém quer ficar, digita 1 para isso, 2 para aquilo, qual a opção que você quer, de ficar clicando, conversando com o robô. Ninguém quer isso. O nosso modelo é um atendimento humanizado. Mesmo sendo um sistema, então a gente entrega o cardápio digital de forma automática no WhatsApp, mas quando o cliente clica, ele tem uma apresentação visual do cardápio. Então é extremamente fácil, rápido, não precisa instalar, não precisa fazer cadastro, ele vai clicando no que ele quer, marca os adicionais, põe o endereço, quando ele vê, já está feito o pedido. Então é muito rápido, ele se sente sendo atendido por um ser humano, muito melhor do que um ser humano, na verdade. E você vai evoluindo esse algoritmo? Sim. Então o que a gente faz? A gente faz análise, pesquisa de usabilidade da ferramenta, e aí a gente vai deixando sempre ela o mais rápido, o mais curto, o mais objetivo possível. Então, hoje, o grande diferencial da nossa ferramenta, pensando no cliente final, que é quem vai fazer o pedido, é porque é muito fácil, é muito rápido. Ele clica, não precisou instalar, nem fazer cadastro. Os produtos já estão aparecendo ali para ele. Ele clica, já adicionou no carrinho, quando ele vê, ele já está marcando a forma que ele quer pagar e já recebe uma confirmação automática no WhatsApp dele, recebemos o seu pedido, e o motoboy já está saindo para entregar o teu pedido. Então é muito fluido. O dono do restaurante deve te agradecer a vida inteira, né? Muito. Você tem tipo, quais depoimentos você já ouviu que te fez conectar aquela vez, né, Léo? Lá com aquela coisa que você falou assim, você falava, caraca, eu tô chegando em casa vazio, né? Qual é o pedido? O que aconteceu? Você já ouviu que Fala Agora te preenche? Sim, aí tem uns falando assim que não conseguia dar atendimento, que não conseguia gerar vazão de atendimento suficiente sequer para pagar as contas de dentro de casa. E graças ao WhatsApp Menu ele conseguiu, porque assim, o empreendedor que está iniciando,
ele faz a comida, ele embala, mais um pouco ele vai entregar enquanto mais fazer atendimento. E quando só dele estar livre na parte de atendimento, apresentar um profissionalismo, gera um resultado enorme. Por exemplo, tem um cliente nosso no Rio de Janeiro, que ele começou na cozinha do kitnet, aí instalou o WhatsApp Menu. Ele alugou a garagem do prédio dele, que o prédio dele, as garagens eram para a rua. Montou o comércio dele. E hoje, ele começou junto com a gente. Então tem 3 anos. Ele está na 2ª unidade, ele emprega mais de 30 funcionários. Sendo que ele começou na cozinha da casa dele, e ele associa esse sucesso ao atendimento profissional do WhatsApp Menu. Uau. Tudo por conta do cachorro. Inclusive, ó, se for aparecer, o nome da pizzaria dele é Corta Pra Mim, lá no Rio de Janeiro. O Leonardo. Você atende o Brasil inteiro? Brasil inteiro. Hoje a gente está em todos os estados. Todos os DDVs. Até no Tocantins? Até no Tocantins, em Palmas, tem o WhatsApp Menu. Fala qual que é o cliente do Tocantins pra gente saber aqui. Ixi, agora, para eu saber o nome. Então... São 6 mil. Mano, mas o Tocantins tem que ter uma prioridade para você, porque é muito melhor o Tocantins. Léo, e você atende também... Cara, deixa eu fazer uma pergunta que me veio aqui à mente. O coach funciona online? Funciona. Os meus clientes, a maioria são online. Eu até tinha esse preconceito. Será que vai impactar realmente online? Mas a ferramenta... Na verdade, a gente é só um instrumento. Né? Quando a gente realmente entrega, né, algo para as pessoas que não vem de nós, né? E vem dele, vem do Senhor. Então, ele que vai dando o direcionamento, ele que vai conduzindo as sessões. Eu falo para os meus clientes, mas muito obrigado por... Não fui eu, agradece só o Senhor. Eu sou só uma condução. Eu só sou usado aqui, mas para o quê? Porque, na verdade, todos esses plays, essas mentorias, tudo tá aqui. A base do quê? A base da Bíblia. Então, se você quer ter uma transformação, lê a Bíblia. Ela que é a base. Né? Ela que é a base de tudo. E isso, né, é que a gente vai realmente fazendo essa condução, né, vai trazendo a sessão online, vai trazendo, né, um direcionamento que faz com que realmente as pessoas elas só se aproximam, né, e quando não tem a intimidade de estar junto, a gente consegue, né, na forma online, consegue estar trazendo leituras, a estar trazendo filmes que faz também uma condução nesse processo. Então, cara, isso é muito forte, Léo, que você falou de ser um meio, né, para algo muito maior. Isso dá para ver que você é cristão. Você tem uma coisa que a sua fala é muito tranquila, né? Mas eu sei da tua história. E aí eu queria te falar assim, te fazer uma pergunta. Essa sua história aqui, posso falar? Pode. Pode falar que o Wesley vai botar aí o livro, que tá saindo. Tá saindo o livro. Você é um cara, tipo assim, você vendia drogas, né? Você teve negócio, né? Sim, né? Aquela coisa ali de estar naquele movimento ali de balada, de tudo isso. O oposto da família. O oposto. É essa dor que te faz ser o cara que quer curar famílias? Na verdade, minha dor vem desde criança. Porque eu não enxergava a minha família como uma família, né? De não enxergar o amor que o meu pai me dava da maneira dele, né, que minha mãe me dava da maneira dela. Então, vindo um ambiente, né, familiar no qual vítima de alcoolismo, meu pai uma vítima, meu avô uma vítima, então gerações vítimas do álcool, e procurei a família onde? Na rua, a se pertencente em algum lugar. Então foi que aí comecei a sair mais, a ter mais amigos, né, amigos influentes que influenciavam a fazer outras coisas. E foi isso, essa é a minha dor. Esse é o vazio que eu sempre carreguei. Um vazio que eu não me conhecia, não me entendia. Eu digo que eu não sabia o meu nome, o meu verdadeiro nome. Que eu pedi para minha mãe, por que você me colocou esse nome? Porque eu não sabia minha identidade, uma criança que nasceu sem identidade. E o meu nome, depois que eu tive entendimento, fui buscar, Leonardo, ele quer dizer Leão Forte Bravo. Imagina uma criança saber que o nome dela é Leão Forte Bravo. E eu queria eu ter o nome do meu amigo, meu vizinho, que era Marcelo, porque a família dele eu enxergava que era uma família melhor que a minha. Eu queria ser ele. Então, minha vida toda, eu sempre quis ter a vida dos meus amigos, né? Eu sempre quis estar no meio relacionado, porque eu não conseguia enxergar
que eu tinha uma família da forma deles, mas eles me amavam. Só que era uma criança que não tinha esse entendimento. Acabou que fui buscando, né? Fui buscando em outros lugares, né? Fui buscando em outros meios, né? Esse prazer, né? De esse vazio, né? De achar que esse vazio ia sair, ia ser preenchido. E aí fui produtor de festas raves, já cheguei a botar 4.000 pessoas em festas raves, né? Isso me potencializou, que eu falei, não, nossa, vou abrir uma empresa aqui e vou vender droga para todo mundo, vou vender êxtase, vou vender lança-perfume. Então, fui um dos maiores traficantes de drogas do Sul. Só que o vazio sempre continuou, e uma vida de luxo, de festas, de mulheres, de carros, de tudo quanto é coisas que as pessoas acham que é a melhor maravilha do mundo, né? Mas o vazio sempre estava ali, e eu sempre buscando. Momento, né? Era momentâneo, né? É que nem a droga é momentânea. A droga, ela te dá uma sensação de momento. E eu sei que hoje eu estou aqui porque para trazer para as pessoas que o maior prazer na vida de todos é quando a gente descobre realmente quem nós somos, né? Que somos filhos de quem, né? Filhos do Senhor. E quando a gente se sente pertencente, quando a gente se sente abraçado, quando se sente amado. Hoje eu sou pai, né? Eu já experimentei todas as drogas que poderiam existir, eu já experimentei. E não existe mais nada prazeroso no mundo que é se sentir amado pelo nosso Pai, se sentindo acariciado pelo Senhor. Não existe prazer maior, né? Não existe êxtase mais prazeroso que a presença do Senhor. Uau! Fabiano, a gente está num papo de família e foi muito legal esse início do papo, o início que veio do papo, porque você é um cara família. Eu falo que eu sou muito fã do seu e da Bruna também. A esposa do Léo eu não conheço, mas a gente agora é na mesma igreja, então eu vou conhecer. Espero que o Fabiano também vá para lá, né? Então já estou intimando ele para ir para a nossa igreja também agora. Mas, Fabiano, você e a Bru, eu falo que vocês têm uma coisa que me encantam, que é o jeito empreendedor de ostentar o trabalho, de ostentar o resultado, de ostentar o propósito mesmo, de fato, não por falas apenas, né? Vocês vivem isso. E não há problema você ter um carro maravilhoso, Deus me abençoe, eu tenho um carro hoje maravilhoso, mas vira um problema quando eu passo a ser refém dele. E vocês não têm isso. Vocês acreditam que isso... A que deve isso? E o quão isso é importante para o crescimento que vocês tiverem enquanto empreendedor? Muito base familiar. Então, a referência de repente, você ser fruto de pais que trabalham para pôr o sustento em casa. O que você falou. Então, o pai que acredita que a obrigação dele é pagar as contas e quem cuida das crianças é a mãe, é a esposa. E aí você tem um pai ausente. Então, por eu ter passado por um processo difícil na infância, na adolescência e depois na vida adulta, entender o que meu pai me entregou é o melhor que ele poderia ter entregue. E ele, assim, ele me ensinou demais, muita da base do que eu sou hoje é graças a ele. Então, mesmo quando ensinou o que eu não deveria fazer. E aí, quando eu comecei a empreender, eu fui, assim, com muita força. Então, sem medida. Eu era sem medida e aí eu tive um resultado financeiro extraordinário. Então, muito bom e de uma velocidade muito rápida. E nesse momento, quando, digamos assim, eu estava no meu auge ali, eu senti que o meu emocional estava muito abalado e eu tomei uma rasteira forte. E aí eu quebrei. Então eu tive muito lá em cima, meu emocional estava totalmente despreparado e o primeiro espertalhão que chegou me deu uma rasteira e eu quebrei feio. E aí eu entendi a questão dos valores. Então, quando você tem um emocional firme nos teus princípios, quando você entende o valor de uma família, você não... É até estranho falar, trabalhar por dinheiro. Eu acredito sim que o dinheiro é por consequência, porque eu vivi isso. Eu tive acesso a um valor financeiro muito grande, que foi resultado de muito trabalho, mas a um custo de vida
com a minha esposa, com os meus filhos, então eu vivia muito distante. E quando eu perdi tudo isso, eu entendi que o meu recomeço teria que ser diferente. Então, por isso que hoje, mesmo a gente tendo uma empresa que gera muito mais resultado do que era aquela outra no passado, eu não troco, não negocio os meus princípios. Então, por isso que não faz diferença, se for necessário, para a gente gerar mais resultado, um carro de luxo, vamos colocar assim, tudo bem. Desde que seja investimento. Desde que seja investimento. Agora, necessidade de estar num carrão, eu não tenho que provar mais nada para ninguém. Eu já paguei o preço que eu tinha que pagar e eu tenho uma família maravilhosa, então eu sou um vencedor. Agora, o que eu quero fazer é transbordar. Estou só aqui nessa realidade, nesse mundo, só para transbordar. O resto é lucro. Já tô no tem lucro. muitos negócios para fazer ainda e muito churrasco lá na sua casa para a gente ir. Ele vai te contar que é dia que ele vai convidar você. Churrasco eu que aço, né? Gaúcho. Então, se quiser, ó, já tem a casa do, né, que eu já, mentorado eu já passo ter direito, né, na casa dos outros. Então, ó, tem a casa da Bru e do Fabiano, a gente pode usar lá. É minha casa, fica à vontade, pode usar lá, entendeu? Tá liberado. A gente vem fazer Leva, podcast, eu levo a depois carne, faz a... isso, eu levo a carne, você assa o churrasco, tá bom? Eu Não, tô asso. fechado já, vou marcar churrasco. Mas isso é muito legal, cara, porque o empreendedor, ele... infelizmente, as pessoas só vão entender isso depois, né, Léo? Assim também. É bom demais ganhar dinheiro, gente. É maravilhoso ganhar dinheiro. É bom mesmo, porque o dinheiro te faz acessar prazer, mas não a felicidade. Porque foi na época que eu ganhei mais dinheiro, logo quando eu vendi minha empresa, que eu tentei um suicídio. Olha a loucura. Então, realmente não está alinhado prosperidade apenas com dinheiro, né? E da mesma forma, não está alinhado a você ser influente. Porque não é o dinheiro que faz uma pessoa ser influente, porque está cheio de rico babaca, que eu não quero nunca ser igual a esse cara. Agora, tem gente que não é tão rico, mas eu quero ser igual àquela pessoa porque ele tem princípios. Porque ele não negocia aquilo que é isso que vocês dois estão fazendo. Sabe? Então, eu tenho muito orgulho de ter vocês dois como mentorados, porque eu vejo princípios em vocês. Eu vejo o Léo saindo lá do Rio Grande do Sul, mas ontem foi lá ver a mãe, né? Saiu lá do Rio Grande do Sul para vir para São Paulo, né? Para essa selva de pedras, que não é fácil chegar aqui, e está desenvolvendo o trabalho dele buscando crescer. O Fabiano, mesma coisa, sai de Santos agora, vem aqui para Alphaville, e nos dois a gente tem algo em comum: propósito e família. Nos dois. Então, acho que o que a gente deixa nesse papo é muito esses dois pontos que vocês trouxeram. E se você for olhar, você tem libertado as pessoas disso, para viver isso, e você também. Porque quando o cara pega o WhatsApp Menu, ele está ganhando qualidade de vida. Menos estresse é qualidade em casa. Não é isso? Exato, exatamente. Então, é essa liberdade. Então, acho que eu queria agora, para a gente caminhar para o fim aqui do nosso bate-papo, que é ser livre. O teu negócio te fez livre ou te fez prisioneiro? Eu quero que você responda exatamente isso. E você, o que é ser livre? Começa com você, se teu negócio te fez livre ou prisioneiro. Hoje o meu negócio me dá liberdade total, porque eu consigo levar meu filho na escola, eu consigo dar tempo de qualidade com ele, com a minha esposa. Eu não sou um cara estressado dentro de casa. Claro que tem momentos que tem situações que exigem um pouco mais ali, e você acaba... É normal, ser humano, né? Não existe casamento perfeito, né? Claro, né? Exato. Nem com o Léo, que cuida de casais aí, tudo é perfeito. Tem discussão, né? Exato. Então tem os momentos de alinhar as coisas ali, mas hoje eu consigo tempo de qualidade para minha família. Eu consigo ser um líder eficiente para minha equipe de trabalho. Tanto que hoje eu moro aqui em Alphaville, mas meu escritório é em Santos. Então, meu time ele está todo em Santos. A gente se reúne todos os dias via Skype, via vídeo chamada. A gente está sempre conversando, obviamente. A gente tem as reuniões de alinhamento, mas é algo que há pouquíssimo tempo atrás não era uma realidade imaginável para mim, de eu morar numa cidade e ter um escritório fluindo a todo vapor, vendendo muito todo dia, com a equipe empenhada a tantos quilômetros de distância, não estando lá. Aquela ideia de o olho do dono é que engorda o gado. Meu pai falou muito isso. Alec, o olho do dono que engorda o capado. Fala capado. Então, assim, que você tem que ficar atento, claro,
porque são seres humanos, então tem necessidade, você tem que fazer a gestão, né? Não é largar o negócio, mas quando você encontra esse eixo, com certeza, meu negócio hoje me deu total liberdade e qualidade de vida. Uau. E você, Léo, que é liberdade para você? Liberdade é eu ter algo inegociável, que é a minha família. Então, a minha liberdade, ela vem de não negociar, eu ter o tempo de qualidade com meu filho, de poder buscar ele na escola, de poder ir almoçar com a minha esposa, com meu filho, poder sair, né, ir lá visitar os meus pais. Então, para mim, é realmente isso. São coisas inegociáveis. Isso, para mim, é liberdade. Então, eu não negocio mais. Porque eu nunca me vi, né, eu nunca me vi com uma família. Pelo que eu fazia, não me proporcionava eu nunca me vi uma pessoa mais velha, né, eu nunca me enxerguei. E eu sempre busquei isso, só que eu buscava em lugares errados, uma família. E hoje que eu tenho, né, e hoje essa direção que Deus me deu de mostrar para as pessoas que realmente isso é algo inegociável, né? É a família, é a liberdade de poder estar a qualquer momento. Se eu quiser sair agora aqui, ir lá ver meu filho, ir lá falar com a minha esposa, tomar um café, isso para mim é qualidade, isso para mim é negociável. Muito bom. E é com essa liberdade que eu vou fazer um desafio para os dois aqui. A gente está falando, vocês falaram de família, falaram de empreender, e tá cheio de gente aí que está precisando. Quero chamar os dois, desafiar os dois, para me ajudarem a levantar o grupo de empreendedores da Atitude, para a gente fazer realmente algo ali para que as pessoas, eu sei que você já está fazendo um trabalho de empreendedor, mas para que a gente possa realmente auxiliar esses homens a crescerem, né, mulheres também, porque a mulher hoje empreende muito, mas sem perder o princípio, sem negociar os valores. Eu acho que essa é a grande questão, e foi onde a minha rota da Colide também, que é de, às vezes, quando você quebra princípios, o princípio te quebra. Então, com homens assim que eu quero andar, com pessoas assim que eu quero andar, são pessoas assim que podem potencializar outras pessoas. Amém. Fechou? Fechou. Vamos pra cima. Dentro.